De volta ao Molière.com, a gente está aqui no cantinho do artesanato. Vamos começar a fazer arte nessa sexta-feira, né? Para fazer arte não tem dia, né, Ana Maria? Isso mesmo. Tudo bom? Graças a Deus. Prazer em recebê-la. Prazer é meu. Essa é a nossa arte de hoje, né? É o nosso coelho porta-sanitário, é isso, né? Porta-vaso sanitário. Olha que bonito, que ele colorido. Fica assim, de frente. Isso você pode fazer a cor do seu banheiro, combinando, né? E E atrás, depois, aqui que quando eu tô vendo? abre, então, é assim, olha. Quando você abre, a tampa... tampa abriu. Olha só, gente. Gostei. Abriu a tampa. Ah, é o nosso coelhinho. Ele esconde os olhinhos, né? A gente está fazendo uma série de artesanatos aqui de Páscoa. E a Ana Maria vem com essa dica super divertida aqui pra gente, né? Principalmente, né? Pra quem tem filho em casa, né? A criançada espera a Páscoa, a criançada procura presente. Então é bacana você fazer isso pelos seus filhos, pra presentear. Fica muito alegre, fica muito feliz. Com certeza. É todo em feltro, Ana Maria? É todo em feltro, o material é todo feltro. Vamos lá. Então, o primeiro passo, nós vamos pegar os moldes, né, de cada peça para recortar. Eu acho que isso não tem necessidade, né, Karina, de... Ó. São os moldes prontos, né? Recorta. Só recortar. Tudo Tem que recortar algum 2 vezes, Ana Maria? Tá tudo marcadinho. Tudo marcadinho, né? Quantas vezes tem que recortar, né? Tudo marcadinho. Tem alguns que são 2 vezes, tem alguns que são uma só, né? Então, nós recortamos, olha, a cabeça, o focinho, as mãozinhas e a orelhinha, tá? Então, primeiro eu vou ensinar a costurar a mãozinha. Aqui, vocês podem fazer pontinho caseado ou também pode ser esse pontinho chuleado, ó, sendo da mesma cor, ele fica tão miudinho que eu acho que fica delicadinho e dá menos trabalho, né? E no feltro é bom porque ele não desfia, né? Olha, e aí com esse algodãozinho aqui acrílico, bem, costurou em toda a volta. Aí a gente enche bem cheinho com essa manta acrílica. Na realidade pode ser o que você tiver, mas essa aqui ele fica mais fofinho, né? Uhum. Bem gostoso. Então eu faço sempre assim, as 2 mãozinhas, já enche, vai deixando pronto. Vai fazendo a peça, quando vê só tem que montar, colar, né? montar, né? Montar, a montagem toda. Então agora aqui, ó, a gente aperta bem profundo e termina o chuleadinho. Como se você fizer com uma linha de bordado também, pode ser caseado, fica até mais bonitinho. Aí, quem tem máquina pode passar a máquina e vira do avesso, né? Só que aí na hora de cortar tem que dar 1 centímetro a mais para poder... Ó, agora daqui nós vamos marcar o dedinho, tá vendo a diferença? Fica diferente. Mãozinha, né? Então vamos marcar os dedinhos. Aqui também é com uma linha dupla. Eu passo daqui, olha, do outro lado para este lado. Umas 2 vezes puxando. Como esse algodão é muito maciozinho, ele obedece, ó. Aqui assim, nesses cantinhos, sempre é bom a gente colocar bem, porque ressalta, né? Uhum. O outro dedinho. Passa a agulha por dentro, ó. E mais ou menos na mesma distância, uma outra costurinha. Agora a gente passa a agulha aqui para baixo, porque aqui é onde vai colar, não vai aparecer o nozinho. Essa linha ficou até curtinha, mas ainda dá para dar um nozinho. Certo? Certo. Então, as 2 mãozinhas prontas. Aí a gente vai para a carinha. A carinha, como eu não posso fazer um coelho cheio, né, na cabeça, então eu cortei aqui a bochechinha dele. Ó, é uma parte dessa, tá?
A gente coloca bem no lugar onde vai ser a bochecha e aqui a gente vai dar pontinho invisível, ó. No mesmo lugar em que eu entro, eu saio atrás da linha, ó. Ou pontinho de máquina, pontinho invisível, cada pessoa conhece por um nome. São pontinhos bem... Esse pedacinho a gente vai encher pelo jeito? Então, o focinho tem que encher para ele dar assim ficar gorduchinho, né? Porque a cabeça já não é cheia, então pelo menos o focinho a gente faz cheio. E tem que fazer agora, né? Tudo que ficou assim marcadinho, com a própria agulha, o feltro tem uns fiozinhos a mais, olha, você passa a agulha, esconde, tá? Procura fazer sempre da mesma cor também, né? Agora vamos encher o focinho. Quem quer uma menina, se é um banheiro de menina também, pode pôr um lacinho a mais, ou, sei lá, enfeitar mais na carinha, né? Pôr lacinho, rendinha. Esse aí eu fiz meio neutro, né? Essa latinha que tá aí ao lado, Karina, é uma latinha reciclada. É de molho de tomate. Toda encapadinha e a mesma técnica, né? O coelhinho pequenininho, né? Abre a carinha dela para você ver dentro, coloca balinha para as crianças que às vezes não podem chocolate, né, na Páscoa. Entendi. Você faz uma embalagem. E depois guarda, em porta-treco, né? Então a gente tem que festejar bem a Páscoa também, né? Tem que se preparar. Então agora, ó, enfia bem para dentro e continua terminando com aqueles pontinhos invisíveis. Tá. Isso tem que fazer nas duas partes, que na parte de trás também vai. No outro coelhinho, né? Isso, ó. Aqui agora eu vou fazer a maquiagem dele. Por isso que eu falo, não sei se é um coelhinho ou uma coelhinha. Pode ser com giz de cera, quem não tiver em casa um pozinho, qualquer, rímel não, um blush, né? Também dá certo. Esse aqui é um pó compacto mesmo, olha. Na coelhinha ali eu fiz com um giz de cera vermelhinho, também fica bonitinho, fica rosado. Maquiagem. E não é só na bochecha, olha, tem que vir pro ladinho também um pouco, né? Maquiagem aqui. Ó, como se fosse gordinho. E na orelhinha também. Porque a parte da frente da orelhinha do coelho, ela é rosada, não tem pelo. Então ela é uma parte assim mais rosadinha. Então a gente faz uma leve sombrinha, né? Não parece, mas esses detalhes assim dão... Fazem diferença, né? Fazem bastante a diferença, tá? Vamos continuar no processo de montagem, porque daí a gente finaliza com a maquiagem, não sei se dá certo pra gente fazer também, não perder tempo pra gente poder mostrar o máximo que a gente puder pra quem estiver em casa. A montagem agora tem que achar bem o lugarzinho, né, onde ele vai ficar, ó. E vamos com aqueles pontinhos, vamos trabalhar em volta da cabeça. Então a gente usa alfinetinho para que ele não saia do lugar. E esse é o da frente. O de trás é do lado contrário. Que pontinho que você utiliza aí para... Esse pontinho invisível que utilizamos na bochecha. Enfia no mesmo lugar onde saiu. Ó.
E vai fazer assim toda a volta? Toda a volta, para prender mesmo. Vamos fazer, enquanto você vai costurando aí o rostinho do coelhinho, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, finalizando a nossa peça. Você está assistindo Mulher.com. Noite após noite, descubra nesse maravilhoso livro momentos agradáveis. Por meio das histórias, você vai sentir as emoções vividas pelos animais, com suas doces e belas aventuras. 365 histórias para sonhar. Poderão ser contadas antes de dormir pela mamãe, papai, vovô, vovó. Tenha bons momentos ouvindo ou lendo estas magníficas histórias. Adquira este produto através do nosso site dica21.com.br. Vivendo o estilo rock, fé e poesia, a banda Rosa de Saron tem conquistado uma legião de fãs por onde passa. Conheça um pouco mais da história, bastidores e o dia a dia de uma equipe que, sobre rodas, sabe combinar espiritualidade e profissionalismo. Adquira este produto através do telefone 19 38719600 ou acesse o nosso site www.dica21.com.br. Pronto, falei! Um livro de Padre João Carlos de Almeida. Com exercícios práticos, este livro promove a fé e reforça a importância de olhar para algumas questões da vida com o coração. Adquira este produto através do nosso site www.dica21.com.br. Comece a se planejar para o ano de 2013. Diário Bíblico e livro Palavra e Vida. Além de ser uma agenda tradicional, o Diário Bíblico possui passagens dos Evangelhos, orientações para a leitura da Bíblia e informações importantes para a vida cristã. Já o livro Palavra e Vida apresenta em cada página uma passagem bíblica e um breve comentário, auxiliando a meditar sobre ensinamento da Palavra de Deus. Adquira estes produtos através do nosso site www.dica21.com.br. Missa da Família. Quando nós olhamos o Senhor, quando nós amamos, a força do amor transforma tudo e todos ao nosso redor. A força do amor transforma a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, seja lá o que você faz da vida. Missa da Família. É nesta sexta-feira, 7h30 da noite, aqui na Rede Século XXI. De volta aqui no Cantinho do Artesanato com a Ana Maria Ronchel, fazendo o nosso coelhinho que vai na tampa, né, do sanitário. Tá quase pronto aqui, ela tá fazendo orelhinhas. Eu quero só mostrar como você dobrou essa última, Ana Maria, para quem tá em casa. Pegou? Ó, uma voltinha para cá, outra para cá, para ficar mais fininho, né? Uhum. E isso faz com que ela fique durinha, por isso que é de feltro, né? Se o seu feltro for muito fino, também pode fazer uma orelha dupla, tá? Ó. Pode colar também, se eu quiser? Pode usar cola quente.
Muitas coisas eu uso a cola quente, tá? No final do ano mesmo eu fiz os assentos de cadeira aqui, tudo colado. Tá. Aí depende do capricho, da vontade, do gosto de cada um. Aqui, ó, vai passando por cima da orelhinha, tá vendo? E assim vai, né? Não sei se é necessário que a gente termine. Não, não. Só a gente colocando, a gente deixa com a agulhinha, quem tá em casa já vai entender. Eu só vou tirar daqui para depois poder colar o topetinho também, para ver. Agora a gente vai pôr o olho, a boquinha, o acabamento é o que é bonitinho, né? E lembrando que o coelhinho que fica atrás, ele é o mesmo. A única diferença, eu vou mostrar de novo, é que você vai colar ele ao contrário, né? O lado certo aqui, tá vendo? Esse é o que a gente tá fazendo. Virou, você vai colar de cabeça para baixo, tá bom? De forma que a hora que você levante a tampa, ele fique certinho. E a única diferença é o bracinho do molde, né? Que vai estar pronto também. Vai mais um bracinho grudado na mãozinha, né? Para tampar o olhinho. Ao invés da mãozinha normal, você vai colocar ele tampando o olho. Isso. E aí, para você ter a base de como você vai fazer, porque no começo eu mesmo fiz alguns do mesmo lado. Então, você abre... Olha, como se você puser ele aqui assim, ele vai ficar de cabeça para baixo. Então, ele tem que ter cabeça para cima, tá? Vai ficar completamente o contrário. E a única coisa a mais que ele tem é o bracinho mesmo. Aqui são os olhinhos que a gente põe... Eu pus assim nessas 3 cores. Você usa que cola aí? Ah, cola branca ou cola pano, não existe... uma cola que seja feltro boa. Aceita bem, né? Aceita tudo, né? Feltro é muito bom. Agora tem umas colas novas, né? Universal, umas colas diferentes aí que funcionam bem, viu? Ó, primeiro você monta o olhinho. Só que o problema das colas, a não ser a cola quente, você... põe e já grudou, né? Agora essas outras você não pode ficar assim, manuseando muito, tá? Assim também monta os olhinhos sempre assim, para saber que os dois estão pro mesmo lado, para não ficar um coelho vesgo, né? Tá. Ficar direitinho. Os dois estão olhando, ó, pro mesmo ladinho. E a gente experimenta ali, onde vai ficar bem. Tá bem olhando para o mesmo lado. Vendo? É para o mesmo lado. Colocou na direita, coloca o outro na direita também. Isso. Aí a cola, essa aqui é uma cola pano. Aqui é... Como a gente não tem tempo, ela não vai secar tão bem. Mas em casa você vai ter esse tempo. Cola bem perto da bochechinha dele, né? É bem próximo. Assim, olha. Querendo, eu coloquei no meu, é aquela bolinha branquinha, ela dá luminosidade, né? Parece que é o brilho do olho. Ele é bem facilzinho, viu? Numa tarde você faz. Dá para fazer com a criançada junto? Então, ainda dá para fazer tanto para presente quanto para comercializar, né? Quem vende. Quem vende. Ainda dá tempo, né? Que nós temos já algum tempinho ainda da Páscoa. Olha, o olhinho também tem que pôr, sempre. Essa pintinha também pode ser pintada, quem usa tinta... Pode fazer ela pintada, com tinta. Pode. Aqui também eu vou usar esse pincel grande, mas também pode ser com tinta, viu? Que a minha ali, eu fiz também com pincel, só que era mais fininho, ó. Contorna aqui, que é para aparecer, para dar essa diferença entre os brancos, né? Senão não aparece o branco do olho. Aí coloca uns cílios. Sem medo, né, Ana Maria? Sem medo. De baixo para cima. Agora vamos colocar o narizinho.
O narizinho tanto pode ser um coração, como pode ser esse triângulo arredondadinho aqui na beirada. Não corta ele totalmente retinho, né? Não. E o redondo virado para cima. É, o redondo virado para cima. Os dentinhos dele, eu tanto posso pôr a boquinha, como posso fazer, ó, isso aqui a gente compra agora que é época, eles vendem de plástico. Isso é para coelhinho pequenininho, já vem nariz, bochecha, dente, né? Então eu quis aproveitar e pôr esse dente aí. Então eu recortei daqui. Mas pode fazer no feltro também. Isso, você pode fazer no feltro a mesma coisa. Põe uma linguinha vermelhinha e 2 dentões, né? De feltro branco. E esse cabelinho dele aqui, que material que é? É, isso é uma pelúcia. Vamos fazer a pelúcia agora. Tem para comprar também? Tem, por metro. Você, nas casas onde... De artesanato. Material, sim. Isso aqui você corta. Dá um charmezinho nele, né? Esse topetinho de pelinho. Porque na realidade um coelho ele é todo de pelinho. Mas aqui, como nós não fizemos, pelo menos o cabelinho. Também na base de cola. Não tem uma forma muito certa, né, o cabelinho? Não, compridinho, mais arredondadinho. Mais arredondado, né, meio oval. Não tem problema. Como você Olha o puser, topetinho fica do nosso coelho. Aqui também faltam essas pintinhas, que eu acho que esse meu pincel aqui tá um pouco grosso para pôr. São 6 pintinhas, né? 5 em volta e uma no meio. Tá faltando a sobrancelha do nosso coelho. Também. Você viu? A gente vai criando, vai aparecendo, criando. Ó. Vai da criatividade. É, esse aqui, ó, ficou com a sobrancelha em cima do topete. Mas dá pra fazer. Não, ficou bonita. Depois, se for menininha, aqui é que eu falo, que você pode fazer um babado, né? De uma renda cor-de-rosa, alguma coisa mais feminina. E eu coloquei um nosso caso, é como se fosse uma gravatinha. Tem no molde também esse? Tem, vai tudo isso. E aí você pegou um feltro, o feltro ele já vem, né, estampadinho, isso. Tem opção, né? Nossa, nós temos feltros maravilhosos hoje. Antes era tudo importado, né, os bonitos assim. São nacionais esses tudo mesmo? Tudo nacional. Aí pra ficar a gravatinha você tá dando aí uns pontinhos? Tem um alinhavinho aqui no meio, né, um alinhavozinho, ó. E se for para menina mesmo, pode ter uma renda larga, como se fosse um babado, Fica né? lindo. E um lacinho, sei lá. De menina a gente costuma enfeitar mais. Eu quis trazer um bem neutro. Depois, isso eu também colo. Eu prego, porque geralmente é a vontade deles de puxar, né? É, né? Então, essas peças assim em relevo precisam estar bem pregadinhas. Aí, só pra gente terminar, você colocou ali a sugestão da cenourinha. Isso. Que você tem o molde também, né? Também tem o molde lá. Esse é o nosso coelhinho que fica pronto. O nosso tá quase chegando aqui na etapa final. É. A cenourinha você vai costurar dos lados, depois vai pôr um pedacinho verde aqui, né? Tudo feltro, ó. Para fazer o matinho. E essas bolinhas do cantinho aqui da tampa? É, isso é um acabamento, Karina. Tem pronto para comprar, né? Isso é por metro, isso. E daí a gente só costura no pontinho caseado. Mas não necessariamente tem que ser se quiser, esse, né? Isso. Aí quem faz crochê, a maioria das pessoas fazem crochê. Pode dar um acabamento em crochê, pode fazer só o pontinho. Faz do jeito que vier a imaginação. Pode costurar a máquina, e eu gosto de cada um. Ana Maria, obrigada, querida. Sucesso. Muito Bom obrigada. fim de semana para você, viu? E quem quiser esse eu não tenho apostila, eu só tenho os projetos. Tá. A gente deixa o contato da Ana Maria na tela para você. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com ela, tá? Obrigada, Ana Maria. Bom fim de semana. Igualmente. A gente vai agora para as notícias do dia com a Renata Moreto, no Boletim Século News. Boa tarde, Renata.
Boa tarde, Karina. Boa tarde para você que está em casa também acompanhando Mulher.com. Karina, a gente sabe que é impossível apontar algum nome como sucessor do Papa Bento XVI, porque todos os cardeais com menos de 80 anos que participam do conclave podem ser eleitos. Mas a população, claro, manifesta sua expectativa. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revela que os católicos americanos gostariam que o próximo Papa fosse da América do Sul, da África ou da Ásia. Cerca de 60% dos católicos nos Estados Unidos consideram positiva a possibilidade de o próximo Papa ser da América do Sul, da Ásia ou da África, segundo uma pesquisa do Pew Research Center. Por outro lado, 20% dos entrevistados disseram não se importar com a hipótese de o sucessor de Bento XVI ser de uma região em desenvolvimento, e 14% expressaram achar isso uma má ideia. 51% dos católicos entrevistados destacaram que o próximo sumo pontífice deve manter as posições tradicionais da Igreja. Nesta sexta-feira, um cardeal de Hong Kong falou sobre a dificuldade que a Igreja enfrenta na China em meio à tensão com instituições estatais. O que desejamos é uma relação maravilhosa entre a Santa Sé e a China, e a unidade da Igreja por aqui. Mas o governo chinês tem tornado isso impossível. Se uma boa relação significa sempre obedecer a eles e fazer tudo o que pedem, acabaríamos destruindo, vendendo a Igreja. Não podemos agir assim. Ainda nesta sexta-feira, o cardeal indonésio, que deveria participar ao lado de 116 religiosos do conclave para escolher o novo Papa, anunciou que não vai a Roma devido a problemas na vista. Bento XVI deixará oficialmente as funções em 28 de fevereiro. Olha, a data do conclave ainda não está definida, mas no Brasil os cardeais já começam a se preparar para viajar para Roma. Dom Geraldo Magela Agnello, cardeal arcebispo emérito de Salvador, anunciou hoje que viaja nesse domingo para o Vaticano. Dom Geraldo é um dos 116 cardeais que podem votar no conclave. E o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, realizou uma missa agora há pouco, ao meio-dia, na Catedral da Sé, em ação de graças ao pontificado do Papa Bento XVI. Falando do caso de Oscar Pistorius, o juiz responsável pelo caso decidiu conceder liberdade sob fiança ao atleta. Ele entendeu que Pistorius não apresenta risco de fuga. Oscar Pistorius vai ser libertado sob fiança. O valor, segundo a imprensa internacional, é de $113 mil, mais de R$220 mil. A decisão foi tomada nesta sexta-feira pelo juiz sul-africano Desmond Nair. O magistrado reconheceu tendências agressivas no atleta paralímpico, mas afirmou que a promotoria não forneceu provas que impedem sua libertação. Ele ainda considerou que Pistorius não apresenta risco de fuga para o exterior porque não teria condições de viver como fugitivo. O ídolo esportivo, que foi indiciado por assassinato premeditado, atirou 4 vezes na namorada Reeva Steenkamp em Pretória na madrugada de 14 de fevereiro. Ele alega que matou a modelo por acidente ao confundi-la com um ladrão escondido no banheiro. E nesse domingo acontece a grande festa do cinema, o Oscar 2013, e a gente vai ver agora o que espera pelos artistas depois da premiação. É um jantar de encher os olhos. Lagosta, peixe assado, torta de frango com trufas negras, ostras, salmão e caviar. Estas são algumas das iguarias que vão ser servidas no baile de gala depois da cerimônia do Oscar no domingo. O chefe austríaco Wolfgang Puck comandará uma equipe de 350 cozinheiros e 600 garçons e baristas para fazer do jantar uma noite inesquecível para os seletos 1.500 convidados. Em um estande instalado no Hollywood Boulevard, em frente ao Teatro Dolby, onde será realizada a premiação, os organizadores do baile expuseram para a imprensa o vasto cardápio disponível aos artistas. No final do jantar, mais de 20 tipos de sobremesas vão estar à disposição dos convidados, entre eles as clássicas estatuetas de chocolate banhadas em ouro. Vai ter muita gente que não conseguiu uma de verdade, querendo levar esta aqui para casa. Tem muito artista que vai esperar ansioso por esse jantar, né? Eu fico por aqui, um ótimo fim de semana para você, Karina, para todos vocês que assistem Mulher.com, a gente se vê na segunda-feira. Obrigada, Renata, para você também. Bom fim de semana, mas eu prefiro a nossa macarronada do quadro Bom Sabor de hoje, ó, com bacalhau. Renata, você está convidada a saborear aqui com a gente, tá? Antes de começar o fim de semana, começa com o pé direito. Quero reforçar você de casa, tem sorteio, tá? Telefone, você já sabe, tem um relógio coelho, tá? Da Maura Castro, então 19-3849-9284, para você que quer concorrer ao relógio. E tem também a apostila da Alessandra Assi,
para o e-mail mulher.com@rs21.com.br, além, tá, do porta sanitário, que a gente fez agora há pouco com a Ana Maria Runchel. Eu disse que o prêmio do sorteio do porta sanitário era de coelhinho, não é. O coelhinho é o que a gente fez aqui, tá? Esse aí é a Puca, tá? A Ana Maria Runchel me corrigiu e tá certo. Então, só lembrando, você que mandar e-mail, coloca seu endereço completo para a produção encaminhar os brindes até você. A gente tem mais cantinho do artesanato agora. E a novidade vem da Alessandra Assi, que faz flores em biscuit. A gente já sabe do trabalho da Alessandra, né, Alessandra? Tudo bem? Bem, você. E a gente vai fazer a flor do deserto. Isso, é isso. É a rosa do deserto. Rosa do deserto? É. Essa daqui? Isso, exato. Todas são rosa do deserto, com variação de cores e também eu fiz várias amostras do todo o processo de crescimento, né? Ela nasce num bulbo um pouquinho mais gordinho e depois vai surgindo esse entrelaçamento de raiz. É uma flor bastante exótica. Ela tem origem na África, não é uma coisa brasileira, mas está vindo para o Brasil e está sendo muito bem aceita no Brasil. Fica muito verdadeira. Ela é muito linda, né, eu acho ela Você não fantástica. diz que é biscuit. Você de casa com certeza não, porque pela TV vai parecer mais real ainda. Mas mesmo a gente que está aqui, a gente vê todos os detalhezinhos, né? O miolinho, e você não diz que é. Tem como a gente aprender. Tem, vamos aprender agora. Vamos lá. A gente vai começar pelo pistilo. Eu vou me propor a ensinar a flor, porque é um processo bem detalhado de todos os passos, mas o pessoal acompanha depois no material de apoio que está sempre disponível. Mas eu acho importante a gente ensinar bem ensinadinho, nem que seja um processo para o pessoal conseguir fazer, não é? Então aqui eu vou começar pelo pistilo. São 4 fiozinhos apenas. Quem acompanha a Azaleia, eu usei o mesmo fio que são as vassourinhas de limpeza, tá? E aí a gente vai usar só de 4 a 5, nada mais que isso, porque é característico dessa flor esses fiozinhos bem mínimos. Olha, eu até mostrar a vassourinha aqui que o pessoal fica, fios de polipropileno, o que é isso? É esse aí. Vassourinha de limpeza, adoro ir no supermercado procurar. Só que eu não gosto de fazer limpeza. Olha o que a Alessandra fica fazendo no supermercado. Destruindo vassourinha de limpeza. Vassourinha de limpeza. Se for branca, então, xodó, né? Peguei um pedacinho de massa, apertei contra o fio. Em seguida, com a massa úmida, um pedacinho do arame, mais ou menos 15 centímetros do arame 22, arame galvanizado. Eu venho e junto todo mundo aqui, transformando isso no pistilo. Após secagem mais ou menos de 2 horas, o que você vai fazer? Com o fósforo, a vela, vai queimar as pontinhas para dar esse efeito de bolinha, queimadinho da ponta. Vai reservar isso, para cada flor um pistilo, tá? Vamos deixar de lado e agora a gente vai para a flor. A gente vai abrir a massa, o pessoal que acompanha conhece esse processo, mas é sempre legal mostrar, porque tem sempre gente nova chegando também, não é? Para assistir. Pois é. O que você passa? Eu peguei aqui, olha, até deixei um creminho aqui, que o pessoal tem essa dúvida na mesa para não grudar. Um pinguinho, então, olha, é isso aqui de creme, sem exagero, só para, como se estivesse untando a mesa para evitar que se grude. A superfície ideal é o granito, mas a gente se vira sempre, não precisa ficar dependente. Sempre há a possibilidade, né? Se tiver um granito em casa, não precisa. Daí o granito é melhor. E porque como a mesa que é usada por vários tipos de artesanato, tem sempre uma casquinha de cola e isso dificulta às vezes para abrir a massa. Então o que eu estou fazendo? Passando o rolinho, levanto a massa numa espessura de 1 milímetro, que é a massa bem macia, eu vou recortar. O molde sempre é a partir da flor natural, que eu faço pesquisa, o pessoal que já conhece meu trabalho sabe que é sempre a partir da flor que eu desenvolvo o molde. Então ele está no tamanho natural. O alfinete sempre em pé, vai passando em volta. Com o alfinete Com o alfinete, mesmo. É um servicinho ó, de criança, de criança arteira. A gente puxou. Olha, parece de criança, não sei se é, viu, gente? Que parece. Para tirar da mesa no soquinho, sempre para não deformar. A massinha que sobra a gente deixa do lado, em casa esconde no saquinho. Eu vou espalmar. O que é espalmar? É palma contra palma, para igualar a espessura. Sempre que você recortar qualquer coisa, espalma. Aperta uma palma contra a outra. Aí eu vou aumentar um pouquinho esse corte
para as pétalas se soltarem um pouco mais, porque aqui as pétalas estão no mesmo corpo, né? Não são separadas, então eu preciso liberar uma da outra para parecer que estão soltas. Certo. Tá? Até aí tudo bem. Tudo bem? Até aí tudo bem. Pelo lado contrário, que estava aqui de baixo, ó, escondidinho, que é a parte úmida, nós vamos afinar a borda. É uma flor, ela dá um efeito magnífico, né? É uma flor muito linda. E a execução eu vou colocar como médio, não é nem difícil, nem super fácil, porque também super fácil é desvalorizar a natureza. Demais esse trabalho. Não vou fazer isso com a natureza. Então vamos falar que é médio. O que eu estou fazendo? Estou afinando a borda, estou posicionando um dedo fazendo força para cima, o furador fazendo força para baixo. O encontro dessas forças é que dá esse movimento. Você apoia o dedo embaixo? Apoio um dedo. Tá? No meu caso aqui, esse dedo foi legal. Tem pessoas que trabalham com o dedinho, com o dedão. Aí não tem problema. Cada um vai se encontrar, né? E vou fazer isso em todas as pétalas, criando um movimento natural. O dedo sempre embaixo. Sempre embaixo. Onde você vai apertar. E fazendo força para cima. Tá. O furador força para baixo e o dedo para cima. Esse encontro de forças contrárias é que dão esse movimento. Agora, o interessante é deixar a massa do biscuit bem fininha, né? Bem fininha. Ela não pode estar grossa, senão não vai dar esse efeito. Legal. Ele até dá, mas se tiver grossa, aumenta o molde, então sua flor rosa do deserto vai ficar gigante e não vai dar o efeito de transparência, porque quando você tira a massa com 1 milímetro, a luz passa e dá essa leveza e esse efeito natural, né? Que a gente precisa. Então, eu afinei por um lado, agora a gente vai montar pelo outro, tá? Vamos lá na cola branca. Um pouquinho de cola branca aqui, um palitinho de dentes. E a gente vai montar. Perto das outras orquídeas que eu desenvolvo e tudo, o passo é bem simplificado pelo efeito que ela oferece, vocês não viram o que essa mulher faz, entendeu? Então, claro, isso é muito fácil para ela. Para vocês também, gente? É só acompanhar, Treino também, né? Porque eu venho aqui e faço assim, bem rapidinho, mas lá em casa eu fiz várias e várias vezes, né? Repetidamente até ficar legal para poder vir aqui, né? Também, né? Vamos combinar, não é assim, né? Vem, não é assim, não. Sim, faz. Não, tem meu grau de dificuldade lá também. Você passou na bordinha Passei na bordinha, né? Eu afinei por este lado, virei pelo lado direito, contrário do que eu afinei. Eu vou esconder minha mão aqui, mas é já que eu libero para vocês verem. Olha a perfeição da natureza. O molde se encaixa de biquinho, olha. Deixa eu esconder um pouquinho, já que eu solto. As meninas ficam loucas da vida, né? Que a minha mãozinha tá escondendo aqui, ó. Bordinha com bordinha, olha. E ela se encaixa perfeitamente biquinho com biquinho. Isso é para deixar assim mesmo, olha. Cilíndrico, para que ela fique. Eu vou levantar agora a flor. Vou abraçar ela aqui. Vou deixar rodar. Esse efeito tubular, né, cilíndrico ou tubular de dentro, que é característico da rosa do deserto, tá? Bem legal. O molde é a partir da flor natural. Isso. Então tá bem real mesmo. A natureza colabora para que a gente possa fazer uma cola. É só um pouquinho de um ladinho só, vai unir as pontinhas. Isso. Quanto menos cola nesse caso, melhor, tá? Porque o excesso aqui só vai dificultar. O que eu fiz aqui? Fiz uma caminha de manta acrílica numa caixa de ovos vazia, tá? Gente, olha o cuidado. E aí ela vai descansar aqui com muito carinho por 12 horas. Que ela ficou cansadinha aqui com esse trabalho de afinar a borda. Então, o que você vai fazer? Para que cada flor tenha um movimento natural, você vai brincar. Uma você ergue mais, por exemplo, aqui. Eu vou erguer essa pétala, a próxima eu vou deixar cair. Então, é esse conjunto não de vai movimentos. ficar tudo igualzinho, né? Porque eu poderia até pôr de ponta cabeça e deixar secar. Todas iam ficar estáticas. E aí... Aí perde a graça. Aí não fica natural. Aí não fica natural. Depois de 12 horas, ela se liberta dessa manta acrílica, olha, naturalmente.
Se fosse algodão, não seria o caso, porque ia grudar. Por isso é acrílico, Ah, não tá? pode ser algodão. De jeito nenhum. Eu não tenho manta acrílica, vou pôr algodão. Vai grudar, não vai ficar legal. Vai grudar tudo. Vai perder tudo. Precisa ser manta acrílica. Faz assim, quando não tiver, você vai lá no seu travesseiro. Eu fiz isso com a da minha mãe, desmontei o travesseiro. Ela desmonta a vassourinha no supermercado. Caso aconteça. Ela desmonta travesseiro, enfim, mas ela faz a flor. A flor sai. A flor sai. Aí retirou, descansou 12 horas, é importante para a pintura. E aí a gente vai brincar na pintura aqui, que é bem simples também. Vamos pintar no próximo bloco? Vamos lá. Então não sai daí, a gente finaliza a nossa rosa do deserto daqui a pouquinho, tá? Você está assistindo Mulher.com. Auxilie a evangelização de seus filhos de forma simples e divertida, adquirindo o livro A Arca de Noé. Conheça a história de um cristão que construiu uma arca e salvou sua família e todos os animais de um dilúvio. Durante 40 dias e 40 noites, chovia sem parar, mas todos estavam protegidos por Deus. Você também pode ganhar um brinde surpresa. Adquira este produto através do telefone 19 3871 9600 ou acesse o nosso site www.dica21.com.br. Edição especial da Bíblia, com capa das mãos ensanguentadas de Jesus. Belíssima Bíblia, com mapas, orações, rosário e índice lateral, que torna simples e prática a localização dos livros bíblicos. Adquira este produto através do nosso site www.dica21.com.br. Capela e vela de 9 dias, das mãos ensanguentadas de Jesus. Milhares de pessoas já foram tocadas e unem-se a uma só voz para testemunhar curas, graças e milagres que acontecem com todos os que rezam com fé esta poderosa novena. Adquira estes produtos através do nosso site www.dica21.com.br. Livro Turma da Mônica Visita Aparecida. Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento embarcaram numa viagem inesquecível para Aparecida, no interior de São Paulo. Com o guia turístico Vitinho, aprenderão um pouco da rica história daquela cidade, que todos os anos recebe milhões de turistas e devotos da padroeira do Brasil. Adquira este produto através do nosso site www.dica21.com.br. Após o lançamento do CD Ágape Musical, Padre Marcelo Rossi grava seu CD e DVD Ágape Amor Divino. O projeto inclui belíssimas canções católicas inéditas na voz de Padre Marcelo Rossi. Os mais de 50 mil fiéis presentes também assistiram à participação do maestro Edilson Venturelli, com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis e Coral Infanto Juvenil, numa apresentação belíssima da Ave Maria. Adquira este produto através do nosso site www.dica21.com.br.
De volta aqui no Cantinho do Artesanato com a Alessandra Assi. Essa daqui, gente, é a Rosa do Deserto, tá? E é ela que a gente está fazendo hoje. Um trabalho que não é tão complicado assim, nem tão fácil, mas tenho certeza, se você acompanhar com atenção, você vai conseguir fazer na sua casa. A gente já deixou essa florzinha aqui secando por 12 horas, né, Alessandra? E agora a pintura, né? A pintura, isso. Tá, a gente vai fazer de que cor essa? Vamos fazer nesse rosa, que é o mais conhecido, mais tradicional da Rosa do Deserto. E ela apresenta outras variações que eu trouxe, mas sempre dentro do rosa, lilás, branco e avermelhado. Tá. Então aqui eu vou usar o carmim, embora o pessoal, quem acompanha o trabalho, eu acho que estaria esperando que eu falasse laca magenta, porque é o tom do rosado. Tá. Então é uma característica também, olha, a gente conseguiu um rosa pink, mas dentro da tonalidade do carmim. Tá? O pessoal que está acompanhando tinta a óleo, já dá para ter uma surpresa aí com colorações também, que às vezes a gente acha que já conheceu todos os tons. É bom sempre arriscar. O que eu peguei? Peguei um pincel chanfrado, seco, sem diluição nenhuma, umedeci na tinta carmim, retirei todo o excesso no papel, porque eu estou fazendo uma pintura esfumada, pintura a seco. Então eu não posso colocar tinta direto, porque senão não vai secar. Nossa, é bem pouquinho. Sempre esfumando. Quando é sem diluição, não pode ser tinta direto. Tem que ser tinta, papel, depois pintura. O que eu vou fazer? O pincel chanfrado vai trabalhar bem o canto. Então eu vou fazer primeiro todos os cantos e depois eu venho esfumando para o meio, deixando uma luminosidade bem lá no meio, que dá um efeito bem natural. A pintura é muito simples, porque é um pincelzinho correto. Você usando o pincel correto e a técnica certa, você não precisa ter experiência. É questão mesmo de técnica. Só na bordinha? Só na bordinha. Como o pincel é chanfrado, ele nem vai entrar, não tem perigo de ser... Aí eu vou borrar. Não, você vai trabalhar pincel chanfrado. O pessoal às vezes não sabe trabalhar com o pincel chanfrado. Ele já tem esse corte angular para que você trabalhe nesse movimento, olha. Encosta para lá e para cá, como se fosse uma faquinha cortando. Olha, porque daí ele rouba só a lateral, olha. E pro meio. Não adianta querer fazer com outro pincel, que daí não vai ficar legal. Daí tem que ter mais experiência. Porque daí se você nunca pintou, não é tão íntimo do pincel e não usar o chanfrado, corre o risco de fazer um borrão bem no meio. Aí você chora. Aí chora, né? Aí porque chora. 12 horas para fazer outra, tem que chorar. Aí, vai criando, olha, uma luz bem bonita. Existe também assim, olha, só com essa borda. Eu gostei. Bonita, né? Bonita. Aí você pode brincar fazendo uma pesquisa. Hoje em dia você coloca na pesquisa no computador imagens, né? Vai surgir várias cores, várias opções. Ajuda também o artesão, né? É um material bem de apoio para mim. Eu nunca desenvolvo o molde sem a flor natural. Mas o apoio de cores... Com certeza. Com certeza. Conhecer também de onde ela vem, a ficha técnica dela, te agrega valor na hora de montar o arranjo. O que combina, nesse caso combina pedra, porque é aridez, tem a ver, né? Então você estuda um pouco disso e vai entendendo e faz harmonizar, né, na verdade. E só com batidinhas Só com mesmo, batidinhas, olha. Sempre na direção do pincel. E eu não depositei mais tinta, só aquela muito tinta, pouquinho, quase nada. E eu pintei toda ela dos dois lados, olha. Enquanto eu vou fazendo aqui, que é bem repetitivo, aproveitar para agradecer, eu tenho recebido muito carinho do pessoal, muito e-mail, muito telefonema, nas redes sociais. E isso é muito legal, muito né? Bom, o pessoal né? Entrar em contato. Então, eu quero agradecer muito o carinho de vocês. Por mais que é profissão, o retorno financeiro é importante, eu acho que a riqueza maior está nesse carinho, né? Com certeza. Eu tenho que dizer muito obrigada mesmo. Finalizando, olha. Eu tô no creme aqui, viu? Aproveita para se hidratar. Eu achei que fosse cola, vou contar um segredo. Eu achei que fosse cola, no começo eu fiquei assim, ó, escondendo a mão. Aí agora eu vi que é creme, então a gente aproveita. Vamos aproveitar. Aqui o pistilo, o que eu fiz? Só que diferente desse que tá o pincel seco, eu umedeci aqui no secante de cobalto, que é um acelerador para tinta a óleo. O que é esse produto? É secante de cobalto, olha, é um líquido arroxeado
que faz o processo de aceleração de secagem da tinta a óleo. Então, depositei no secante, retirei o excesso no papel, isso para pintar o pistilo. Um pouquinho do rosa. Vou pegar um aqui sem pintar para vocês verem o efeito. Porque, de repente, pode ficar a dúvida, como que eu vou colorir? Porque, às vezes, você acha vassourinha rosa também, viu, gente? Tem vassourinha rosa. Tem vassoura rosa. Adoro vassourinha. Eu tenho várias cores em casa. Mas vai que você não encontra, eu trouxe a branca. E aí, você pinta, tá? Pintou, aí a gente vai montar. Tá? Então, a gente vai pegar seca. Só faltou um detalhe aqui. Perceba aqui que tem um certo brilho, mas não exagerado. Para que não fique assim, com esse efeito plastificado, então você vem com um pouquinho de amido de milho em seguida, da pintura acabou de esfumar, mas olha, quase nada de amido. Só para tirar, quebrar esse efeito plastificado. Retira com o lequezinho. Se não tiver com o próprio pincel que aplicou, não tem problema. Maquiagem, gente. Ela destruiu a casa inteira. O travesseiro, quando eu não sei fazer o kit de maquiagem e a vassourinha do supermercado. Mas a flor saiu. A flor saiu. Tirou o brilho, agora vamos montar. Que é a parte mais gostosa, A gente né? tem mais 3 minutinhos, um pouco Vai mais dar da tempo, né? Vai. Então aqui já tem um seco. Eu vou umedecer a base do pistilo com cola branca. Sempre a cola branca. É a mesma cola que você fez a massa, tá? A cola específica para porcelana fria. Vou introduzir. Vai passar aqui, olha. Porque sempre que você junta, você deixa um vãozinho de nada. E mesmo que você esqueça, vai ficar, o molde já proporciona esse biquinho. Mesmo que eu não tenha falado, tá? O molde é bem bacana mesmo. E vai até o final. Dá uma puxadinha. E pronto. Tá montada a flor. Como que a gente finaliza com mais uma riqueza de detalhes? Uma pequena sépala, essa já secou, já posicionou, é uma outra cor, olha que linda, vermelha. E aí você faz uma pequena sépala. Dá tempo da gente fazer isso aqui? Temos 2 minutos e meio. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Vai fazer uma pétalazinha aqui. Nossa, quase nada. Uma bolinha. Vai tudo isso de biscuit. Na bolinha. Fez tipo uma coxinha. Isso. E vou furar o lado mais largo da coxinha. E aí você vai dar pix aqui. Transformando isso numa pequena sépala. Do lado mais largo também. Do lado mais largo, ó. Tá. Com uma tesourinha daquela bem pequenininha de cortar a unha do bebê. É melhor. Não que você vá pegar a tesourinha também do bebê, entendeu? Não, porque daí já era. Aí não vai dar certo. E nem vai fazer em 2 minutos e meio também, tá, gente? Isso aqui é televisão. Isso. Aí abriu um pouquinho. Abri um pouquinho. É tudo bem minúsculo, eu judio aqui do câmera, né? Não, mas tá saindo. Tá dá saindo? Pra ver, dá pra ver. Fica tranquila que eu tô vendo aqui. Belisquei. Aí. E vou introduzir aqui. Se eu introduzir logo em seguida, não precisa passar cola. Tá? Se eu fizer várias sepalazinhas e for colar depois de alguns minutos, aí cola branca. Chegou lá pertinho, espreme e solta. Pode falar da flor ficar bonita são esses detalhes, né? De repente fala assim, não, eu vou fazer a flor, mas não vou fazer a sépala. Vou pular. Não sei. Mas se você for ali, olhar direitinho, principalmente quem está observando o trabalho que você desenvolveu, faz toda a diferença, porque a pessoa vai falar, nossa, olha essa sépalazinha. Né? Exatamente. E aí tá finalizada a rosa. Daí, lógico, aí você vai no tom verde e de acordo com o arranjo. Hoje a gente fez uma parte, né? Pra você já ir produzindo em casa várias dessa daqui, se animando. Prepara, o material é pouca coisa, tá? O contato dela tá na tela. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato. Já vai produzindo aí um montão, tá? E você vai poder fazer um vaso lindo como esse. Eu quero agradecer a sua participação, viu, Alessandra? Obrigada. Beijo, volta sempre, bom fim de semana. Igualmente. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho.
Você está assistindo Mulher.com. Pronto, falei! Um livro de Padre João Carlos de Almeida. Com exercícios práticos, este livro promove a fé e reforça a importância de olhar para algumas questões da vida com o coração. Adquira este produto através do telefone 19 38719600 ou acesse o nosso site www.dica21.com.br. Auxilie a evangelização de seus filhos de forma simples e divertida, adquirindo o livro A Arca de Noé. Conheça a história de um cristão que construiu uma arca e salvou sua família e todos os animais de um dilúvio. Durante 40 dias e 40 noites, chovia sem parar, mas todos estavam protegidos por Deus. Você também pode ganhar um brinde surpresa. Adquira este produto através do telefone 19 38719600 ou acesse o nosso site www.dica21.com.br. Noite após noite, descubra neste maravilhoso livro momentos agradáveis. Por meio das histórias, você vai sentir as emoções vividas pelos animais, com suas doces e belas aventuras. 365 histórias para sonhar. Poderão ser contadas antes de dormir pela mamãe, papai, vovô, vovó. Tenha bons momentos ouvindo ou lendo estas magníficas histórias. Adquira este produto através do telefone 0 operadora 19 38719600 ou acesse o nosso site dica21.com.br. Comece a se planejar para o ano de 2013. Diário Bíblico e livro Palavra e Vida. Além de ser uma agenda tradicional, o Diário Bíblico possui passagens dos Evangelhos, orientações para a leitura da Bíblia e informações importantes para a vida cristã. Já o livro Palavra e Vida apresenta em cada página uma passagem bíblica. Adquira estes produtos através do telefone 19 38719600 ou acesse o nosso site www.dica21.com.br. Missa da Família. Quando nós olhamos o Senhor, quando nós amamos, a força do amor transforma tudo e todos ao nosso redor. A força do amor transforma a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, seja lá o que você faz da vida. Missa da Família. É nesta sexta-feira, 7h30 da noite, aqui na Rede Século XXI. Aqui no Mulher.com eu quero falar com você que está em casa, nos acompanhando e está de repente sofrendo com dores, desconforto nos ombros, braços, costas, pernas, pés. A gente sabe, né? Sexta-feira o cansaço da semana toda vem parar na sexta-feira. Então você que sente as pernas e pés cansados, para de sofrer. Conheça esse produto maravilhoso que é o Creme São Luís. O Creme São Luís é um composto de ervas naturais que todo mundo conhece, como arnica, confrei, extrato de própolis, óleo de melaleuca, centelha asiática e castanha da Índia. É só aplicar no local da dor e fazer massagem. Você vai notar logo a diferença. E muitas pessoas usam, aprovam e indicam. E você também quer ficar de bem com a vida, não é? Então aproveita esses momentos especiais com a sua família sem sofrimento. Você liga agora para 0800 940 3333
3344 e você vai receber um atendimento personalizado e facilidades ainda no pagamento. Não perca tempo, o Creme São Luís é um produto que está há mais de 20 anos no mercado. Adquira agora mesmo o kit do Creme São Luís pelo telefone 0800 940 3344 e você vai receber tudo certinho aí no conforto da sua casa, com segurança e em qualquer região do Brasil. Isso que é melhor, né? Não para por aí não, tá? Na compra do kit do Creme São Luís, você ganha uma necessaire, essa daqui que eu tô mostrando agora, que é maravilhosa, linda essa necessaire. Comprando, você ganha agora, tá? A ligação é gratuita. 0800 940 3344. Tem em sua casa o Creme São Luís. Eu indico para você, tá? Agora é hora de mais cantinho do artesanato. A gente recebe aqui com todo carinho a Maura, né, Maura? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui. Eu que tenho o prazer de conhecê-la. Acho que é a primeira vez que a gente faz artesanato junto. Primeira vez, isso aqui, mesmo. Né? E hoje a gente vai fazer o relógio coelho. Isso, relógio. Isso. Tanto faz. Tanto faz. Inclusive tá no nosso sorteio, tá? E a gente tem um relógio comum aqui. Isso, um relógio comum. É super simples, prático. E, de preferência, um relógio que seja meio larguinho na lateral para a gente poder colocar as peças. Ah, para poder apoiar direitinho, né? Porque tem uns que são mais fininhos, aí não tem como vai ficar colar. Difícil. É, daí fica Mas tem bastante opção, né? Tem bastante opção, isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos. É super fácil. Eu trouxe aqui os moldes. Esse molde depois nós vamos colocar no site, no Facebook, para todos acessarem, tá? Então, a patinha da frente do coelho. Essa parte aqui nós vamos cortar 2 vezes no tecido com tecido dobrado, tá? O nariz é um fuxico, é super prático. A orelha também eu vou mostrar no tecido como que nós vamos fazer. A patinha maior e a cabeça. Então, nós vamos pegar o tecido, olha só, primeiro aqui o fuxico. Coloquei sobre o tecido, risquei, daí o nariz dá para cortar ele certinho, não precisa deixar margem de costura, porque nós vamos fazer ele na mão, tá? A cabeça, coloquei o tecido dobrado, direito com direito, acertei a cabecinha e risquei a volta toda, tá? Então, deixo separado também. A orelha, olha só que interessante, nós vamos colocar a orelha de um lado, riscou com o tecido dobrado também, direito com direito, e daí a gente passa para o outro lado, tá? Para ficar certinho, uma orelhinha de cada lado. Separou, aí nós vamos na pata, mesma coisa, tecido dobrado, acertei, risquei de um lado, a mesma coisa do outro lado e a menorzinha também. Tecido tá dobrado. Isso, também. sempre tecido dobrado, tá. Colocou de um lado, colocou do outro, tá? A partir daí, nós vamos passar a costura. Já que as patinhas estão aqui, nós vamos costurar a volta toda de todas as peças, tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui, nós vamos lá na máquina, acertei direitinho aonde está riscado que eu vou passar a costura. Olha lá. Foi a volta toda, bem certinha. Sem segredo, né, Maura? Sem segredo, é super prático. Olha só, terminando, porque depois nós vamos fazer um piquezinho no meio da peça para poder desvirar ele, tá? Acertei, olha lá, já costurei a volta toda. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado e nas 2 outras peças, tá? Separei. Você não deixou nenhum espaçozinho, não? Não, pode nenhum fechar. espaço, pode fechar inteira. Tá. A orelha, nós vamos deixar essa partezinha aqui de baixo aberto para poder desvirar. Só na orelha. Isso, então, vai costurar a volta toda, deixando esse espaço aberto. Acertei. Também, aonde eu risquei, que eu vou costurar. Isso, nas 2 orelhas, não esquecendo que o tecido é sempre dobrado. Não precisa cortar, Karina, certinho o tecido. Pode riscar e cortar um quadrado que fica mais fácil para a costura. Olha lá, chegando ao fim, retrocesso,
Então, eu deixei essa parte aqui aberta, porque depois nós vamos cortar e desvirar por esse lado aqui, tá bom? A cabeça, a mesma coisa. Costurou a volta toda, que vai fazer um piquezinho depois para poder desvirar. Ele é um coelho bem gostoso de fazer, super prático e fica muito bonito aproveitando agora para Páscoa. Olha lá. Mais um pouquinho só. Sempre acertando. Também terminei de costurar. Agora sim, nós vamos tirar o alfinete e nós vamos cortar a volta toda, deixando mais ou menos meio centímetro para poder fazer o piquezinho em volta e não cortar a costura. Olha lá. Cortei a volta toda. E agora, como é redondinho, a gente faz uns piquezinhos em volta para poder desvirar e não ficar todo empapuçado dentro do tecido. Tá? Então, tomando muito cuidado. Não precisa... Só na bordinha. Isso, só na bordinha. Não precisa ser assim muito pertinho um do outro. Pode dar uma distância de uns 2 centímetros. Olha só, fiz o piquezinho. E para desvirar aqui, tem os 2 tecidos. Tem que tomar muito cuidado nessa hora, porque senão a gente vai fazer o piquezinho e vai pegar o tecido de baixo e rasga. Tá? Então, separou. Ah, e outro detalhe, gente. Esse biquinho aqui de cima é onde é a parte de cima da cabeça do coelho. Tá? Então, tem a parte mais redondinha e tem uma que é mais fina. Essa parte de cima que é fina é onde vai ficar para cima. Separei os tecidos. Agora eu dou o pique e... Sem pegar o de baixo. Sem pegar o de baixo. E acertei. E assim eu vou desvirar a peça. Porque depois nós vamos encher e fechar. Na hora de colar não vai aparecer. E está a volta toda costurada. Olha só, acerta bem. Isso daqui é a cabeça, tá? Então, eu já trouxe o passo a passo meio adiantado pra gente reservar. A cabeça eu já cortei e virei. A mesma coisa nós vamos fazer com as patinhas. Não precisa separar. Cortou a volta toda. Eu vou cortar uma peça por vez para todo mundo ver. Que fica mais fácil, mais simples. Esse aí também você vai fazer esse processo de dar um piquezinho? Isso, a mesma coisa, olha só. Cortei a volta toda, agora, por ser redondo, a gente faz o pique em volta. Tomando muito cuidado com a costura para não cortar. Olha só. É bem gostoso. Eu tenho uma aluna que ela tem os filhos dela. E daí ela costura e eles enchem. É super trabalho em bacana. família, né? É trabalho em família. Olha só, separei e a mesma coisa, só que aqui eu vou pra cima. Acerta bem a tesoura, fui pra cima e nós vamos desvirar. Isso tudo é feito em todas as peças, só o nariz que é o fuxico, tá? Olha lá, desvira, acerta bem, pra ficar bonitinho. Quando a gente olha a peça pronta, parece tão complicado, né? Não, não é, bem simples, olha lá. Aqui está uma pata e a menorzinha agora, eu vou acertar aqui pra vocês verem como é super fácil. Cortou, deixando sempre meio centímetro mais ou menos. Foi lá. Os piques em volta. É pra procurar não esquecer de dar esse piquezinho para não ficar feio, né? Com um trabalho bem acabadinho, né? Isso.
Agora tem a parte de baixo que é maior, a parte de cima é um redondo menor. Nós vamos cortar nessa direção horizontal na parte de baixo, tá? Então, separou os tecidos, deu lá o pique e acerta. Isso tudo vai ser feito nas peças, porque depois de desvirado, nós vamos encher todas elas. Olha lá, acertei essa daqui também. Então, está aqui a parte menor, a parte maior, a cabeça, faltou as orelhas. A orelha na parte reta acertei, deixando também meio centímetro e cortando a volta toda. Enquanto você termina de cortar, Maura, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta depois, então, finalizando o nosso relógio coelho. Coelho, relógio, tá? Não sai daí, a gente volta já. Edição especial da Bíblia, com capa das mãos ensanguentadas de Jesus. Belíssima Bíblia, com mapas, orações, rosário e índice lateral, que torna simples e prática a localização dos livros bíblicos. Adquira este produto através do nosso site www.dica21.com.br. Você está assistindo Mulher.com. Livro É Sagrado Viver, do Padre Fábio de Mello. Ao encontrar na vivência simples de cada um a mais profunda complexidade, Padre Fábio de Mello nos convida a lançar os olhos sobre o cotidiano e nele descobrir a surpreendente presença de Deus. Com narração fortemente marcada pela poesia, ele nos conta histórias de todos nós. Adquira esse produto através do nosso site dica21.com.br. CD Força da Minha Fraqueza, da Maria do Rosário. Belíssimas canções que levam esperança, cura e libertação. O projeto inclui uma faixa bônus. Adquira esse produto através do telefone 19 3871 9600 ou acesse o nosso site dica21.com.br. Temos ótimas opções de filme para você e sua família. Jesus de Nazaré, Em Busca da Terra Prometida, Marcelino Pão e Vinho e Rei dos Reis. 4 maravilhosas histórias sobre a fé. Não tenham medo. Adquira estes produtos através do telefone 19 3871 9600 ou acesse o nosso site www.dica21.com.br. Livro É Sagrado Viver, do Padre Fábio de Mello. Ao encontrar na vivência simples de cada um a mais profunda complexidade, Padre Fábio de Mello nos convida a lançar os olhos sobre o cotidiano e nele descobrir a surpreendente presença de Deus. Com narração fortemente marcada pela poesia, ele nos conta histórias de todos nós. Adquira este produto através do telefone 0 operadora 19 3871 9600 ou acesse o nosso site dica21.com.br. Pronto, falei! Um livro de Padre João Carlos de Almeida. Com exercícios práticos, este livro promove a fé e reforça a importância de olhar para algumas questões da vida com o coração.
Adquira este produto através do nosso site www.dica21.com.br. De sexta-feira boa aqui no Mulher.com, né? A gente está terminando o nosso relógio coelho. Quem está passando todo passo a passo é a Maura. E a gente já está quase finalizando a nossa peça. Isso, quase finalizando. Depois que nós costuramos tudo, cortamos, desviramos, aí nós vamos encher, tá? Só na orelha, que eu quero explicar, depois que nós viramos a orelha, nós vamos passar uma costura em volta dela, porque daí aqui vai ser colocado um arame para ter o joguinho da orelha, tá? Dá para deixar na posição que quiser. Então, sempre deixando um pezinho de máquina, acertou e passou a costura a volta toda, deixando o espacinho lá debaixo aberto. Olha lá. Chegou ao fim do retrocesso, terminei e a costura tá feita. A volta toda, isso das duas orelhas. Aí o que eu fiz? Peguei o pezinho, já enchi todo, porque depois nós vamos terminar costurando. Com costura. Tá? E não aparece? Não, não aparece, porque essa parte que tem o pique, ela vai ser colada. Tá? Então, eu enchi uma pata, a outra. Isso tudo nós vamos fazer em todas as peças, olha lá. Acerta direitinho. Não precisa ficar assim muito cheio, deixa ele bem fofinho. Vai acertando. E o arame que você utiliza é esse daqui? Isso, é um arame bem fininho. Isso, um arame fininho. Tá. Dá certinho e daí dá pra você deixar a orelha dele do jeitinho que você quiser. Olha só, enchi, ela tá bem fofinha, tá? A mesma coisa nós vamos fazer com a outra parte e a cabeça também, tá? Coloquei um pouquinho de plumante na cabeça. Eu já trouxe uma que já está cheia para vamos facilitar, mais fácil, né? Quer que eu guarde para você? Olha aí só. A gente já vai logo... Joia, obrigada. Então, eu enchi, costurei todas as partes que tem o piquezinho. Olha lá. Costurei a cabeça, a mesma coisa nas patas. A gente fecha ele com um pontinho normal, tá? A mesma coisa nas outras partes, só faltou o fuxico. O nariz, nós vamos fazer o fuxico, passando a costura, um alinhavão mesmo. Puxa um pouquinho e daí aqui nós vamos colocar o enchimento, tá? Depois que colocou, fechou, dei um nozinho. É o nariz. E tá certo, é o nariz. O araminho que eu fiquei em dúvida, o acabamento Isso. aqui. O araminho, olha só, eu peguei na pontinha do arame, eu dou uma voltinha, só para ficar mais fácil para ele não enroscar. Entendi. Então, deixa eu pegar. É o vaziozinho, né? Isso. Aqui. A outra orelhinha, olha lá. Eu acerto. Nessa parte onde eu passei a costura, eu encaixo. Olha que prático que é, Karina. Sem erro. Sem erro, né? E vai passando. Se ele enrosca, você dá uma ajeitadinha e continua passando até o final, que vai ficar aqui. Daí o que eu fiz? Eu cortei e uni as duas pontinhas do arame e ficou aqui, certinho, tá? Então agora nós vamos para a montagem. Eu uso a cola para artesanato, mas é uma cola super poderosa para colar mesmo, não correr o risco de soltar depois, tá? Tá bom. Então vamos lá. Primeiro a orelha, peguei a cabeça, a orelha, nós vamos virar um pedacinho dela aqui dentro para dar o acabamento e eu vou passar a cola. Tomando muito cuidado com essa cola, ou então a cola quente pode ser usada também. E acertei, segura um pouquinho, já está colado. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado.
Dei a voltinha aqui. Passei a cola. E acertei. Adorei esse pano que você escolheu. Viu que lindo que é? É um pano alegre, gostoso, lindo, né? Lindo. Olha só que bonito que fica. Aqui sim dá pra gente... já modelar. Modelar, isso mesmo. Tá. Então, o que eu vou fazer? Na parte que eu costurei, eu vou colocar no relógio. Tá. Tá? Então, coloco lá no meio-dia, acerto bem a cola e nós vamos colar. Segura um pouquinho. Tem também o rostinho do coelho, que eu uso linha de crochê mesmo, tá? Que ela é um pouquinho mais grossa, então dá pra gente fazer o rostinho do coelho, dá pra fazer as patinhas também, como se fossem os dedinhos. Então, agora nós vamos nas patinhas menores, que vão ser encaixadas do lado da cabeça. Tá. Passei a cola, acerto direitinho e segura um pouquinho. Ela cola super rápido. Olha lá, já colou. A mesma coisa do outro lado. Fica uma graça, né? Fica muito bonito. E a gente fala pra criança, mas a gente adulto gosta também, né? E a costura não aparece, é tranquilo mesmo. Olha lá, que bonito que ficou. E a mesma coisa agora, as patinhas de baixo. Você vê mais ou menos, centraliza e daí... Fica um coelho barrigudo, né, gente? É um coelho gordinho. Olha que bonito. Segura um pouquinho. Aqui, isso. Deixa eu passar um pouquinho mais de cola, só que eu passei muito pouco. Segurou, para fixar bem e não correr o risco de soltar. Ele é muito prático. Você viu que gostoso que é? É fácil. É fácil. Que lindo. E por ser com a máquina de costura, facilita muito a vida também, né? Facilita bastante. Feito isso, nós vamos colocar o nariz. O narizinho. Coloca só um pinguinho de cola. Também fixou o nariz. Aí o olhinho fica na opção da pessoa. Tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de colocar o olhinho pronto. Eu trouxe esse olhinho aqui, tá? Daí vai mesmo... Prontinho, facilita mais ainda. Você que tem medo de pintura. Isso. Fica Acertei perfeito. o olho, fica super prático. Acertei outro Gente, olho. a montagem é básica, bem básica. E daí, se você quiser enfeitar com uma fita também, em cima, ou adorei. Um fuxico, né? Vamos colocar a fitinha para ficar bem bonito. Você faz bem vaidosa. Isso, você faz um laço bem bonito, ou com tecido, ou com a fita mesmo. Segurou. Olha lá. Nossa, valoriza, né? Isso, tá lindo. Olha só, o relógio tá que era tão simples, ficou lindão, gente. Lindão. Né? E super prático, Aí fácil. você trouxe outros exemplos aqui. Tem várias cores, tem o rosinha, tem verdinho estampado, tem o amarelinho. Esse é a montagem, ele ficou deitadinho, né? Ficou deitadinho. Essa montagem do coelhinho rosa e do verde, o molde é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que no lugar do relógio a gente fez um corpinho. Entendi. Tá? Que também eu vou postar o molde do corpinho para ficar fácil, né? Daí a pessoa pode fazer os dois. Sempre com o tecido dobrado, desenha 2 vezes e daí fica prontinho. Passou a costura a volta toda também e tá feito o corpo. Adorei, eu acho que até a Páscoa dá para você fazer uma coleção de relógios coelhos na sua casa, distribuir aí para garotada, né? De repente para sua casa também, a gente sabe como é importante a gente entrar nesse clima da Páscoa, nesse clima de diversão, de alegria mesmo, de confraternização, né, Maura? Exatamente. Obrigada pelo seu carinho, por vir até aqui, que você tenha um ótimo fim de semana, bons trabalhos e sucesso até a Páscoa, se Deus quiser. Tudo de bom para você também, obrigada, viu? Foi um Obrigada, prazer. adorei, parabéns. Obrigada. A gente vai para o nosso sorteio agora, inclusive o nosso coelho tá no sorteio. Primeiro eu vou do e-mail, tá, gente? A gente tem no e-mail porta-vaso sanitário e a gente tem o kit da Alessandra Assi também aqui, tá? Vou mexer bastante.
Vamos lá. Camila Lima Alves, ela é de Presidente Médici, Maranhão. Um beijo para você, Camila. Você ganhou, então, o kit do e-mail, que é a apostila da Alessandra, mais o porta-vaso sanitário. Tá aqui, presente é seu. Obrigada, tá, pela participação. E agora sim, o nosso coelhinho relógio, tá, que a gente acabou de fazer. Se você não ganhar, não fica triste, porque já acompanhou o passo a passo, vai poder ter um igualzinho em casa, até, tá? E o de hoje vai para final 858893, final 8588, o relógio vai para você, tá? Inclusive tá lindo esse daqui também, todo coloridinho, diferente da proposta aqui que a gente fez, rosinha e marrom, tá? Quero reforçar você de casa, as nossas doações caíram nesse mês, então, por gentileza, se você esqueceu do seu boleto, coloca lá na sua geladeira, vai até o banco, tá? Acerta a vida, porque a gente vai te presentear com Bíblia, com CD durante o mês de fevereiro, em março com 3 Bíblias, inclusive aqui no programa Mulher.com. Então, mais chances também de você ser presenteado e uma forma da gente agradecer, tá? A sua participação, a sua doação, né? O seu atendimento ao nosso apelo, sempre tão pontual, tá? Nesse mês de fevereiro a gente teve uma queda, estamos em 63%. Se Deus quiser, a gente chega até o fim do mês com 100%, levando sempre mais conteúdo de qualidade para você de casa, não só aqui no Mulher.com, mas em toda a programação da casa. Quero agradecer o seu carinho de toda essa semana, todos os recadinhos. Um ótimo final de semana, aproveita, tá? E a gente volta segunda-feira, se Deus quiser, com mais novidade no Mulher.com.